Então, na aula passada, a gente viu como é que fazia um determinado tipo de exercício, né? Que é aquele que parece que está errado, né? Porque, por exemplo, eu até coloquei um do livro, né? E agora eu peguei aqui o mesmo exercício de duas formas diferentes, só que de um outro livro que nós temos como base. Né? Como ele está, o outro livro que eu passei para vocês está com uma qualidade um pouco ruim, né? Eu peguei o enunciado aqui em português, né? E a figurinha e o enunciado original estão logo abaixo. Então ele fala assim, as constantes R e L de uma bobina, né? Então, olha, as constantes R e L de uma bobina, então aqui tem R e aqui, ó, J ômega L, que a gente vai trabalhar em corrente alternada, né? Podem ser obtidas conectando-se esta em série com uma resistência conhecida, né? Então aqui a resistência conhecida vai ser essa aqui de 10 ohms. E medindo-se a tensão sobre a bobina Vx, a tensão sobre o resistor V1 e a tensão total Vt, tá certo? Tá difícil de enxergar isso no enunciado original, mas embaixo em inglês dá para ver direitinho, tá? A frequência também tem que ser conhecida, né? Então, nesse caso, a frequência aqui seria 60 Hz ou qualquer uma outra conhecida que você vai conhecer. Você precisa saber o ômega, certo? É obrigatório você saber o ômega, tá? Porém, o ângulo de fase, né, e as tensões, né, o ângulo de fase não precisa ser conhecido, certo? Então aqui, ó, o exemplo que ele deu, certo? A gente já fez um parecido com esse na aula passada, vamos fazer esse aqui também, ó. Ele está falando aqui, que nesse caso aqui, ó, o V total, só que esse V total aqui é medido pelo multímetro, né? O multímetro mede módulo, ele não mede o sinal em si, certo? Então, olha só, o V total dá quanto? Ele fala que vale, eu vou até colocar aqui, ó, módulo de V total vale 36. O V1 módulo vale 20, certo? E o Vx módulo vale 22,4. Então, fica até estranho, né? Porque o V total é 36, mas o V1 e o V2 e o Vx, se você somar os dois, dá 42,4, né? Então, isso acontece porque, como eu falei, né, o que você está medindo é basicamente o módulo da tensão, e não a tensão em si, certo? Então, o que é o V total, né? Se você fizer a suposição e você tem uma corrente I aqui passando no circuito, e isso, claro que vai ter, se você tem tensão, você vai ter uma corrente, você sabe que o VT, né, o V total é o quê? É a impedância total. Quem é a impedância total nesse circuito aqui? Dá para a gente dizer quanto é que vale a impedância total nesse circuito aqui. Quanto vale isso? A impedância total nesse circuito, quanto vale? 10 mais R mais J ômega L. A gente conhece a impedância total. Vezes quem? Vezes I. Ok? Vezes I. V igual a ZI. Certo? Quem é a impedância? Quem é V1? É quem? É a impedância Z1 vezes o I. Quem é a impedância Z1 aqui? Quanto é? 10. Certo? Quem é o Vx? É essa impedância aqui, né? Que vale quanto? E multiplica quem? O I. Notem que se você usar agora, presta atenção, V total vai ser V1 mais Vx, ou seja, V total vai dar Z1, que é 10 vezes I tio, né? I fazor, mais R, mais JL, né? Que é vezes o I fazor também. Aí dá certo.
Só que eu não sei qual é o módulo. Vocês estão entendendo? Ok? Eu não sei qual é o módulo. Tá? Notem que eu consigo fazer uma coisa interessante, ó. Módulo de V total é quem? É módulo de Z total vezes I. Ok? Isso é uma operação matemática. Nota que eu não estou fazendo não estou trabalhando com nenhum circuito, não estou fazendo nada disso. Certo? Não estou fazendo nenhum circuito, não estou fazendo nada disso. Mas o que você tem aqui? Você pode escrever isso aqui também, ó. Módulo de Z total vezes módulo de I. Certo? Isso é uma maneira, isso você pode escrever sem problema nenhum. Deixa eu fazer uma coisa aqui para ganhar mais espaço. Tá? Da mesma forma, eu posso escrever aqui, módulo de V1 é igual a quem? Módulo de Z1 vezes I, que é igual a quem? Que é igual a quem? Módulo de Z1 vezes módulo de I. Notem que módulo de Z1 eu conheço. Quanto é que vale? 10. Certo? Esse eu conheço. Certo? Módulo de V1 eu também conheço. Vale quanto? 20. É dado no problema. Ele fala. Certo? Daqui dessa equação, eu conheço quem? O módulo de I. Que vale quanto? Quanto vai valer o módulo de I, pessoal? Não, tá fácil. Quanto? Quanto, galera? 2. Obrigado. 2. Certo? Ou seja, o I, a corrente I, é 2, um ângulo qualquer. Né? Que eu não sei qual é, um ângulo θ. Certo? Se quisesse usar para facilitar o ângulo, eu podia usar um ângulo θ igual a 0, por exemplo. Mas é um ângulo qualquer. Não vai mudar nada no meu problema. Certo? Eu colocar um ângulo qualquer nessa coisa aqui. Tá? Mas eu nem preciso usar isso. Como assim você não precisa usar isso? Olha só. Eu aqui posso fazer o seguinte. Ó. Eu sei também, isso é fato, né? Até pela essa primeira equação aqui, ó. Pela junção dessas três equações aqui, que é a comprovação lá da lei de Kirchhoff das tensões, né? Tensão entre o ponto A e o ponto C, vai ser a tensão entre o ponto A e o ponto B, mais a tensão entre o ponto B e o ponto C. Certo? Ou se quiser colocar mais uma letra aqui no meio, também pode colocar, não tem problema nenhum. Um C, aqui ó, um A, um B, um C e um D. Está todo mundo em série, certo? Então, você pode colocar as letras aqui se você quiser, né? Então, quanto é que vai ser o VAD? Vai ser o VAB mais o VBC mais o VCD, certo? Ok? Quanto é que vai ser a impedância total? A impedância total vai ser 10 mais R mais J ômega L. Certo? Como é que a gente desenha isso? E é por isso que eu quero falar aqui nesse problema. Como é que você desenha isso? Né? Usando um triângulo de impedâncias. Né? Você faz assim, ó. Você pega um 10. Essa não é a parte real? Não, mas não é só o 10. Quem é? Você pega um R. Ah, essa é a parte real. Não é isso? Não é? E aí você pega um J, 2, Pi. Quanto é que é o hertz aqui? FL. Que é um J, 2, Pi, 60, L. Eu não sei quanto vale. Como assim você não sabe quanto vale? Eu não sei quanto é que vale 2π vezes 60 vezes L.
Por que eu não sei quanto é que vale 2π vezes 60 vezes L? Porque eu não sei quanto vale L. Né? Que ele não é dado. Ele quer descobrir. Tá? Da mesma forma que eu desenhei aqui o R no problema, mas eu também não sei quanto vale. Certo? E isso aqui é o quê? Esse número, na verdade, olha só, as impedâncias, pessoal, você pode imaginar como números complexos. Se é real, é um número que só está no eixo real. Aliás, só aparece impedância, né? Nem sempre só aparece impedância com números reais positivos, né? Parte real realmente vai ser sempre positivo, tá? Então você coloca aqui. Se é imaginário, você coloca aqui. Se é um real mais imaginário, é esse número aqui, onde tem a parte real e a parte imaginária. Ó, no 10 era só isso aqui. No R mais J2π é esse cara aqui, ó, esse ponto, né? Então, o total, a impedância total é essa, tá? Se a gente fosse desenhar aqui no plano complexo, tá? Parte real e parte imaginária, né? Eu sei quanto vale isso aqui? Não sei. Não sei. Não sei quanto é que vale isso aqui, porque eu não sei quanto vale R. Eu sei quanto é que vale isso aqui? Também não sei. Porque também eu não sei. Tá certo? E, como eu não sei, eu só sei o seguinte, ó, eu sei que esse cara aqui vale o seguinte, ó. Vocês concordam que isso aqui é um triângulo retângulo? Não é? Então isso aqui vai valer quanto? Isso aqui é o que eu conheço, concordam comigo? Poxa, meu, você não sabe nada, como é que você vai descobrir o R e o L? A gente vai chegar lá, tá? Ok? A gente vai chegar lá. Notem que eu não precisava ter feito isso que eu estou fazendo aqui. Podia ter feito de outra forma. Estou mostrando aqui uma forma gráfica disso. Tá legal? Outra coisa, ó. Tem outro cara aqui que você consegue também tirar uma equação, ó. Tem outro triângulo retângulo aqui. Certo? Tem um triângulo retângulo que é o ABC, mas também tem um triângulo retângulo que é o DBC. Estão vendo? Quanto é que vai ser esse cara aqui? Certo? Ok? E agora? Agora, galera, a gente, né, consegue, só com esses dois triângulos retângulos aqui, né, a gente consegue resolver o problema. Né? Notem que eu não precisava de mais, digamos assim, nenhuma... Deixa eu ver se eu preciso de mais uma informação. Não preciso mais informação nenhuma. Tá? Eu consigo resolver o problema. Tá? Eu não sei se ele coloca aqui, ó. Não coloca. Deixa eu puxar aqui só o exemplo. Esse aqui é aquele livro que eu falei para vocês que tem, né, esse aqui. Acho que ele, com sorte, vai abrir no mesmo lugar que a gente tinha parado. É isso aí, exatamente. Tá? Só que ele precisa do quê? Ele precisa saber do valor, né, total, para você poder chegar lá. Né? Então, agora, o que eu preciso saber agora? Eu preciso, para a gente fechar esse problema, ó, preste atenção. Oh, cliquei no cara errado aqui, desculpa. Então, para resolver esse problema, o que eu preciso saber? Eu vou botar as equações que eu conheço. Então, ó, eu sei o seguinte, ó. O que eu preciso saber é basicamente o seguinte: isso aqui quem é? Isso aqui é módulo de Z total. Deixa eu botar em outra cor para ficar bem claro. Isso aqui é módulo de Z total. Por que é módulo de Z total? Porque é a raiz quadrada
da parte real ao quadrado, mais a parte imaginária ao quadrado. Quem é esse cara aqui? Esse é módulo de Zx. Certo? Que nesse caso aqui, ó, isso aqui é Zx. Tá? Então agora que a gente vai usar o quê? A gente vai usar essas equações agora. Ó. Eu tinha feito essas equações aqui em cima. Essa e essa. Né? Agora eu vou usar, né, o módulo. Eu já tinha usado aqui, já tinha descoberto que o módulo de I é igual a quanto? 2. Não é isso? E agora o que eu vou fazer? Ó, quem é módulo de V1? É módulo de... Não, desculpa, não é V1, é V total. É módulo de Z total vezes I, que é módulo de Z total vezes módulo de I. Quanto vale isso aqui? É dado no problema. Quanto é que vale o V total? É 36. Quanto vale isso aqui? É quanto? 2. Acabei de calcular aqui em cima. Certo? Então agora eu posso escrever aqui. Raiz de 10 mais R ao quadrado mais 120 π L ao quadrado é igual a 36. Da mesma forma, Vx é módulo de Zx vezes I. Por quê? Porque Vx é Zx vezes I. Módulo de uma coisa é igual ao módulo da outra. Isso vai ser o módulo de Zx vezes quem? Módulo de I. Isso aqui vale 2. Isso aqui vale quanto? 22,4. Aqui eu errei, né, pessoal? Isso aqui é 18, né? 36 dividido por 2, né? E aqui eu posso escrever o quê? Aqui 2 equações, 2 incógnitas, certo? Eu resolvo e descubro o valor de R e de L. Resolvendo, só para deixar, resolvendo é ótimo, né? Colando aqui, ó, R igual a 4,92, L igual a 26,7 milihenries, tá? Então, R, 4,92 ohms, L, 26,7 milihenries. Ok? Agora eu quero que vocês pelo menos tentem fazer, né, esse outro problema. Agora, galera, é quase igual, tá? Só que agora a gente não vai trabalhar com um triângulo de impedâncias, porque não vai aparecer impedâncias aqui. No primeiro, a gente trabalhou com um triângulo de impedâncias. Por quê? Porque tinha a impedância total, era a impedância vezes quem era igual ali no primeiro? A corrente era a mesma, certo? Agora, olha esse problema aqui. As correntes são iguais aí? IT, Ix e I1? As correntes são iguais aí? Não, elas são diferentes, certo? Ok? Quem é igual aí? V. Isso aqui é um V, ó. Fazor. Ele é igual em cima do R. É igual, olha só. Não está desenhado assim, mas eu poderia ter desenhado. Vocês concordam que eu podia ter desenhado dessa forma aqui, ó? Poderia, né? J ômega L aqui, ó. Não podia ter escrito dessa forma? Claro que eu podia. É igual. Ele bota JXL, porque é o ômega L, pessoal. Tá? XL é o ômega L. Tá? Notem que nesse problema ele não pediu, presta atenção, ele não pediu o valor de L. Ele pede o valor de XL. Ué? Como assim?
É porque, na verdade, o XL é o ômega L. Tá? Se ele não dá a frequência, você não consegue descobrir o valor de L. No primeiro item, ele só pôde ser descoberto o valor de L porque ele deu a frequência. Ele deu a frequência de 60 Hz. Se é 60 Hz, o que eu tenho? Eu tenho que o XL é... Como assim XL? Pessoal, lembra? A gente falou de... a impedância é igual a quem? Resistência mais reatância. Certo? Se a reatância é positiva, é uma reatância indutiva. Se a reatância é negativa, é uma reatância capacitiva. Tá ok? Legal. Podem fazer isso aí. Vocês têm que tentar fazer pelo menos. Tá? Impedância positiva, reatância positiva e indutância. Reatância indutiva. Reatância negativa é capacitiva. Isso vocês também têm que lembrar sempre. E por quê? Porque no capacitor, a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. 1 sobre J é menos J. Ok? Tentem fazer, galera. Qual é a diferença aqui, ó? O que vocês vão fazer aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. I total. Aqui tem, preste atenção, ó. Tem um pouquinho diferente aqui. Eu podia ter desenhado assim, mas não posso desenhar assim por causa dos itens do problema. Como assim você não pode desenhar assim por causa dos itens do problema? Vou explicar já já. Aqui é o IX. E aqui é o I1. E aqui é V. Certo? No anterior, o que a gente fez? A gente fez V total é igual a V1 mais Vx. Certo? Aí a gente transformou isso aqui em Z total vezes I é igual a V1 mais Vx. Desculpa. Z1 mais Zx, que multiplica o I. Foi o que a gente fez no anterior. Tá? No anterior, porque o I era constante. Certo? O que vocês vão fazer agora? Vocês podem escrever assim, ó, I total é igual a I1 mais X. Quem é o I total? É o V total dividido por Z total. Certo? Por Z total. Tá? Quem é o 1 sobre Z total? É também chamado de admitância total. Certo? Ok? Isso vai ser o quê? Vai ser, no mínimo vou botar V total, vai ser V dividido por admitância Z1 mais V sobre quem? Aí tem que tomar cuidado, né? Na verdade, agora, é o V sobre Z do resistor mais quem? O Z certo? Tem que tomar cuidado com isso. Quem é o Z? Então, quem é esse Z aqui? RL. Só estou botando aqui porque é um pouquinho diferente, né?
Quem é esse cara aqui? Você teria que escrever assim, ó. R que multiplica JXL sobre R mais JXL. Tá? Aí você vai ter que escrever. Tá? Você também podia ter escrito de outra forma, né? Se você quiser trabalhar assim, você pode trabalhar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você poderia trabalhar dessa outra forma aqui, ó. Você não pode escrever assim, ó. V vezes Y total, porque 1 sobre Z total é o Y total, é a admitância total, certo? Isso aqui vai ser o quê? V vezes Y1. Quem é Y1? É a admitância em cima do resistor, certo? Mais quem? Mais V vezes Y de R em paralelo com L. Quanto é que é o Y de R em paralelo com L? É o Y de R mais o Y de L. Ué? É mesmo? É. Porque isso aqui, ó, é 1 sobre ZR, né, mais 1 sobre ZL. Quem é 1 sobre ZR mais 1 sobre ZL? É 1 sobre R mais 1 sobre J ômega L. Certo? Ok. O que é isso aqui? É R mais J ômega L sobre R J ômega L. Tá? Certo? Presta atenção, olha como é que dá tudo certo, tá? Isso é as duas admitâncias. Aqui é o Y de R paralelo com L. Que é igual a quanto? Que é igual, claro, a 1 sobre Z de R em paralelo com L. Exatamente, ó. Isso aqui não é o Z, não é exatamente 1 sobre isso? Não estou nem falando, não tem nem olhei ali para cima, mas tem que ser. Tá? Agora tentem fazer o problema. Faz um triângulo de admitâncias. A admitância total. Só que aqui ele faz diferente, né? Como assim ele faz diferente? É porque o que ele vai escrever aqui é o seguinte, ó. A admitância total vai ser igual a quem? Vai ser a admitância 1 mais a admitância R em paralelo com L. Certo? Essa admitância total, o que vai acontecer aqui? Ó? Quando você fizer isso, ó, presta atenção, quando você fizer essa admitância aqui, ó, você pode escrever ela dessa forma aqui, mas você pode escrever, fica mais fácil ver daqui, ó. Não é isso aqui a admitância total? R mais J ômega L sobre R, sobre JR, porra, ômega não, né? Desculpa eu ter usado ômega, viu, pessoal? É que aqui, ômega L é XL, tá? É que eu estava fazendo o problema geral, tá? É o XL, tá ok? Ômega L é o XL, tá? Então, olha só, se você multiplicar por J em cima e embaixo, quanto é que vai dar? Vai dar R sobre vai dar assim, vai dar R menos, desculpa, vai dar JR menos X desculpa. Multipliquei por J, só para colocar aqui, ó. Então, isso aqui é JXL, aqui é R, JXL, tá? Vou multiplicar por J em cima e embaixo.
Embaixo vai dar, em cima vai dar JR menos XL. Embaixo vai dar menos quanto? RXL. A gente pode escrever isso aqui de outra maneira. Pode escrever assim, ó. 1 sobre R. Certo? Não pode escrever 1 sobre R. XL sobre... Isso aqui, ó, parte real. Dá menos XL sobre menos RXL mais JR sobre RXL. Não é isso? Sim ou não? Sim, tá? Quanto é que vai dar isso aqui? Corta esse cara com esse cara, vai dar 1 sobre R. Menos o quê? O que é menos, né? Aqui é menos o quê? 1 sobre XL, que multiplica J. Certo? Ok? Ou seja, né? Isso aqui quem é? É o Y de R em paralelo com L. Tá? Quem é o Y1? Y1 é a impedância, é a admitância do resistor. Quanto é que é? 1 sobre 4, não é isso? Então, ó, quando você for fazer esse triângulo aqui, ó, vai ficar assim, ó. Você vai botar, quanto é que é a primeira impedância? Parte real é 1 sobre 4. Depois, você vai colocar quanto? Aqui, você vai colocar quanto? 1 sobre R. Certo? E agora o triângulo é para baixo, né? Porque é um menos... O quê? Menos... Eu não vou colocar menos, mas é 1 sobre XL. Eu coloquei para baixo porque se a gente pensar que a parte real e a parte imaginária, aqui tem um menos, ó. Então eu botei para baixo, certo? Aí o que você tem? Continua tendo dois triângulos retângulos. Tá vendo? Continua tendo dois triângulos retângulos. Só que agora isso aqui é o quê? Isso aqui é o módulo de Y total. Certo? E que vale quanto? Isso aqui vale quanto, pessoal? Fala para mim. Não é isso? E quanto é que vale isso aqui? Módulo de YX. Quanto é que é? Certo? O que eu preciso saber para terminar esse problema? Eu tenho que saber quanto é que é o módulo de YX e o módulo de Y total, igualzinho ao anterior. A gente tinha que saber quem era o módulo de Z total e o módulo de... Para isso eu tenho que descobrir quem? O módulo de V. No outro eu não encontrei o módulo de I. Nesse aqui eu vou descobrir o módulo de V. Como assim o módulo de V? O módulo de V a gente descobre da seguinte forma, ó. V vezes Y1 é igual a I1. Módulo de V, desculpa, eu coloquei V1 ali. Módulo de V vezes módulo de Y1 é igual a módulo de I1. Certo? Quem é o módulo de Y1? Quanto é que é? 1/4. Certo? Aí ele fala que o I1 vale quanto? 15. Então o módulo de V vale quanto? 60. Certo? 60. Então assim, ó, eu consigo descobrir, por exemplo... Aí o que eu vou fazer? Como eu já sei quem é o módulo de V, eu sei que módulo de V vezes Y total é igual a I total. Módulo de V vezes módulo de Y total é igual a
módulo de I total. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui 60 vezes módulo de I. Quanto é o I total? 30. Então eu tenho que módulo de total é igual a meio. Certo? E eu tenho também que módulo de V vezes I, não, I é o IX, né? YX é igual ao IX. Certo? Então, módulo de V vezes Y. Fala, B. Fala, B. O que foi? Então, tchau. Ali em casa. Bia, eu estou dando aula aqui não, hein? Tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau. Galera, então, ó, isso aqui vai dar... Isso aqui vai dar 60 vezes... Quanto é que é o módulo de X? 18. Então, o módulo de X é igual a 18 sobre 60. Certo? Sabendo isso, eu descubro quem é a XL e quem é... Qual é a diferença desse problema? A diferença nesse problema é que eu não trabalhei com a corrente constante. O que era constante aqui era a tensão. Na hora de construir o triângulo, deu um triângulo para baixo, mas a mesma coisa, tá? E um triângulo para baixo. Triângulo de impedâncias, que é uma coisa que a gente... Galera, coloca na cabeça. Triângulo de impedâncias, triângulo de admitâncias, não interessa aqui, na verdade, aqui é um triângulo de admitâncias, porque eu não estava nem trabalhando com impedância, aqui estava trabalhando com admitância mesmo, né? Então, o triângulo de admitâncias, triângulo de impedâncias, né, estão no plano complexo, né? Você está dentro do plano complexo. Então, tem que ver quais são os valores. Deu para baixo porque quando... Por que deu para baixo? Sabe por que deu para baixo? Porque era um indutor. Como assim deu indutor? Deu para baixo? Deu negativo? Sim, o indutor, quando você está trabalhando com admitância, a admitância é negativa, que é 1 sobre JXL. É justamente ao contrário, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quando você está trabalhando com impedância você está trabalhando como se fosse a resistência, o V sobre I. O que acontece? O indutor é positivo, é um J ômega L. Mas 1 sobre J ômega L é menos J sobre ômega L. Menos J sobre ômega L é negativo. Certo? É parte imaginária negativo. Por quê? Porque eu estou trabalhando com o inverso. Toda vez que eu inverto um número complexo imaginário puro, eu mudo o sinal. Não entendi. Galera, 1 sobre AJ é o quê? É menos J sobre A. Certo? Então, por isso que mudou aqui. Então, por exemplo, quando eu falo em reatância, eu estou falando em impedância. Certo? A reatância é capacitiva porque aparece um número negativo lá no J. A reatância é indutiva se aparece um número positivo. Tá? Vocês lembram qual é o nome que se dá ao inverso da reatância? Suscetância. Se você tem um capacitor, a suscetância é positiva. E se você tem um indutor, a suscetância é negativa. Eu não vou nem usar esse nome, porque ele é muito feio. Né? Ok? Mas ele é o que? É o inverso, né? Da reatância. Ok? Né? Lembra que
Z é igual a R mais JX. Isso tem a ver com impedância. Y, que é admitância, é G mais JB. G é o inverso da resistência, é a condutância. B é o inverso da reatância, é a suscetância. O nome é assim mesmo. Ainda tem um P mudo, susceptância. Né? Um P mudo. Legal? Tá? Isso, vocês têm esse tipo de problema, só resolve dessa forma. Notem que fica mais fácil montar as equações usando, preste atenção, eu montei esses triângulos aqui usando o gráfico. Mas, se vocês lembrarem da aula passada, olha só, você consegue resolver o problema todo sem usar gráfico nenhum. Olha só, você simplesmente usa módulo do complexo. Lembra que eu falei? Aparece, não usa gráfico nenhum. Funciona da mesma forma. Não entendi o que você está falando. Deixa eu falar aqui, vocês vão entender já já. Olha só, eu não tenho isso aqui, ó. Vamos repetir isso aqui. Ó, deixa eu copiar isso, só um instantinho. Deixa eu copiar um negócio aqui. Do primeiro problema, fica mais fácil. Lembra do primeiro problema? Não é isso aqui que a gente levantou lá das equações? Olha só, copiar. Ok. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só apagar algumas coisas. Essas equações aqui não foram que a gente levantou? No primeiro problema? Notem, não fiz gráfico nenhum aqui. Fiz algum gráfico? Nenhum. Certo? Agora, só usando essas equações aqui. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho? Desculpa. V total é igual a V1 mais V2. Certo? Ou escrevendo V total, né, é igual a Z total vezes I total. Certo? Certo? Não tem problema nenhum. Olha só, eu posso escrever também assim, ó, que certo? Por quê? Porque o Z total é o Z1 mais Z2. ZX, não é? Não é isso? Não posso escrever dessa forma? Então, eu posso escrever também assim, ó, que Z total vezes módulo de I, tá? Tem que multiplicar, né? Deixa eu ver como é que eu fiz lá em cima. Para não fazer diferente. Ah, tá. Vou voltar aqui. Tá? O que eu fiz aqui? Notem o seguinte, ó. O que isso aqui eu já tinha feito, né? Deixa eu só apagar isso aqui para não confundir vocês. Lembrei. Tá? Olha só, isso aqui a gente já tinha levantado, certo? Então isso aqui com certeza, V total é igual a Z total vezes I, V1 é igual a ZI vezes I, e Vx é igual ao Zx, né? Isso aqui é o Zx, né? Vezes I, certo? Ok? Tá. Quem é? Preste atenção. Quem é
Vx é o Zx vezes o I, certo? Quem é V1? É o Z1 vezes o I. Quem é V total? É o Z total vezes o I. Ok. Beleza. Agora, se você pegar aqui e fazer o seguinte, ó. Se você pegar agora essa equação aqui, eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que eu não vou usar o gráfico, certo? Se eu pegar essa equação aqui, o que eu posso escrever? Eu posso escrever aqui, módulo de V1 é igual a módulo de Z1 vezes módulo de I. Certo? O que é isso aqui? Quanto vale módulo de V1? 20. Quanto vale módulo de Z1? Módulo de Z1 vale 10. Isso aqui dá módulo de I. Então daqui eu tiro que módulo de I vale quanto? Vale 2. Certo? Agora presta atenção. Vou fazer as mesmas equações aqui, ó. Módulo de Vx é igual a quem? Módulo de Zx vezes quem? Vezes I. Certo? Quanto é módulo de Vx? Quanto é módulo de Zx? Ah, módulo de Zx é raiz quadrada de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado. Certo? Isso é o módulo de Zx, não é? Tá lá, ó. Quem é o Zx? Não é esse aqui? O módulo de Zx é o quê? Raiz quadrada de R2 mais ômega L ao quadrado. Não é? É um número complexo. Nota, eu não estou usando nenhum triângulo. Estou usando um triângulo retângulo, mas não estou desenhando ele. E vai dar a mesma equação. Só estou usando agora o quê? Propriedades dos números complexos. Certo? O que vai dar isso aqui? Isso é multiplicado por quem? Por 2. Então eu posso dizer que raiz quadrada de R2 mais ômega L ao quadrado é igual a quanto? 11,2. Certo? Agora vamos fazer o quê? Módulo de V total é igual a quem? Z total vezes módulo de I. Quanto é o módulo de V total? 36. Quanto é o módulo de Z total? Ué, é isso? É. Aqui não é um número complexo que tem a parte real e a parte imaginária? Não é isso? Vezes quanto? Vezes 2. Aí eu tenho, daqui eu posso escrever o quê? Que raiz de 10 mais R ao quadrado mais ômega L ao quadrado é igual a quanto? 18. Equação 1, equação 2. Acabou. Desenhei algum triângulo? Não desenhei. Não desenhei triângulo nenhum. Deu certo? Claro que deu. Eu não desenhei triângulo, pessoal, mas quando eu estou descobrindo o módulo do número complexo, eu estou trabalhando com triângulo retângulo. Concorda comigo? O módulo do número complexo é o quadrado de um lado mais o quadrado do outro, raiz quadrada. Certo? Ok? Poderia ter feito outro problema, esse aqui, ó, também dessa forma, exatamente igual. Poderia ter feito exatamente igual, ia dar certo também, não ia desenhar nada. Por que desenha? Porque é mais fácil enxergar desenhando às vezes. Certo? Ou não. Tá? Ou não. Ficou entendido o que eu falei? São duas formas de raciocinar. Uma é raciocinando com as impedâncias. Quando você raciocina com as impedâncias ou admitâncias sozinhas, você trabalha com um triângulo. Certo? A outra é trabalhando já com a tensão total, ou com a corrente total, o que for o comum ali. Aí você está trabalhando, né, com um número complexo em si. Certo? Ok? Nós temos... A nossa prova é na quarta, né? Ok.
Deixa eu pegar aqui mais alguns exemplos. Vocês têm algum exemplo que vocês queiram fazer? De uma outra coisa? Eu não fiz aqui exercícios de Laplace aqui, né? Se vocês quiserem, façam um aí de repente. Tá? Deixa eu pegar um aqui. Um que seja compatível com a prova, né? Como assim compatível com a prova? Se for um Laplace muito complicado, não vai cair, né, pessoal? Por que não cai? Porque aí vira um problema de Laplace, não de circuitos, certo? Deixa eu pegar aqui. Vou fazer esse aqui. Tá fácil de ver que ele é um exercício que não tem uma conta tão complicada, então vamos fazer isso aqui. Deixa eu só primeiro, vamos lá. Primeiro, tá aí o problema, né? Ele fala assim, ó, determinar o V0 de t, tá? Não colocou aqui, mas é isso aí. Calcule o V0 de t, dado o seguinte circuito. Normalmente, esse tipo de circuito, ele seria poderia ser feito de outra forma. Como assim poderia ser feito de outra forma? Não entendi, Abel. Deixa eu explicar para vocês, ó. É o seguinte, ó. Uma outra forma de colocar o mesmo problema que está colocado aqui é o seguinte. Você tem aqui uma fonte, né? V de t. Não, desculpa, não é assim. A mesma forma o mesmo problema que está em cima está aqui embaixo usando uma chave. Tá? Porque o que é o U de t? O U de t é um sinal assim. Ó. Quando o t é maior do que zero, ele vale 1. Quando o t é menor do que zero, ele vale 0. Certo? Então, olha só. Vocês concordam comigo? Ó? Se você coloca uma fonte que não vale nada quando o t é menor do que zero, o que acontece? Como se ela não existisse. Na verdade, deixa eu até ver aqui como é que se eu estou fazendo certo. Não.
Bom, tudo bem, vai dar certo, mas não é bem... Funciona assim também, mas... tudo bem, tá, não está errado. Fazer diferente. Eu tava desenhando certo, eu desenhei errado agora. É isso mesmo. É isso aí. O mais correto é esse aqui, ó. Né? Em t igual a zero, né? Você liga em t menor do que zero, né? Ou seja, em t igual a zero você muda de A para B a chave, certo? Para t menor do que zero não tinha fonte nenhuma. Para t maior do que zero você vai ter uma fonte, e vai ficar um fio ali solto. Entenderam o que eu falei? Assim fica mais bonitinho de entender, certo? É o mesmo problema de cima, tá? Se quiser usar o de cima, pode usar direto, mas é o mesmo problema. Tá? Por que eu coloquei assim? Porque, na verdade, é importante a gente saber o que acontece, o que a gente precisa saber para poder fazer esse problema usando Laplace. A gente tem que fazer a transformação, né, do circuito no domínio do tempo para o circuito no domínio de transformada de Laplace, né? E aí o que acontece? Para fazer essa transformação, resistor não tem que se preocupar com nada. Resistor é o mesmo valor. Indutor e capacitor tem que ver qual é a corrente no indutor e a tensão no capacitor, certo? No momento que você vira a chave, em t igual a zero, certo? E aí, nesse caso aqui, a corrente no indutor vai ser zero. Por quê? Porque não existia nenhuma corrente antes, porque não tinha fonte antes no circuito, ok? Não existia fonte antes no circuito. Notem que se vocês tivessem feito... Podia ter feito um outro problema aqui diferente. Tá? Colocando uma fonte aqui do lado esquerdo. E aí essa fonte sumiria. Aí era um outro problema. Aí teria uma fonte de tensão lá. Ou de corrente, sei lá, antes. Mas não é o caso, né? Então, o que acontece aqui? O I no indutor em zero vai ser quanto? Vai ser zero, né? Não tinha... Se você não tem fonte no circuito, pessoal, como assim não tem fonte no circuito? Para t menor ou igual a zero nesse circuito aqui não tem fonte nenhuma, né? Porque a fonte ela é anulada, certo? E aí, quando você não tem fonte, você não tem tensão, você não tem corrente, você não tem absolutamente nada, certo? Então, quando a gente for fazer agora a transformada por Laplace, o que vai acontecer? Já mudando, né? Já fazendo a mudança transformando o circuito todo. Aquela fonte que está ali vai ser a transformada de Laplace de 75 e elevado a menos 2tu de t, que vai dar 75 sobre S mais 2. É só olhar a tabela. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar quanto, pessoal? SL, né? 2S, certo? SL. E aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 2. O que eu quero descobrir? O V0 de S, certo? O V0 de S. Ok. Como é que a gente faz isso? É só fazer o paralelo desses dois caras aqui. Vai ficar assim, ó.
vai ficar produto dá para simplificar, né? Vai ficar certo? Produto pela soma, certo? E o VS é aqui em cima disso aqui, ó. Aí um divisor de tensão. É o quê? É 2S sobre S mais 1 sobre 1 mais 2S sobre S mais 1, que multiplica quem? 75 sobre S mais 2. Certo? Um divisor de tensão. Quanto é que vai dar isso aqui, ó? Aqui, ó. Né? Porque era 1 mais 2S sobre S mais 1, é S mais 1 sobre S mais 1. Certo? Todo mundo está sobre S mais 1, eu posso cortar. Vai ficar 2S sobre 3S mais 1. Não é isso? Vezes o quê? 75 sobre S mais 2. Eu falei que aqui embaixo tem que estar sempre o quê? Tem que estar sempre um S mais alguma coisa, né? Então, vou dividir por 3 em cima e embaixo. Certo? Quando dividir por 3 em cima e embaixo, isso aqui vai dar 25. Isso aqui vai dar S mais 1/3. Não é isso? Então, no total, depois vai dar... Isso aqui vai dar 50S sobre S mais 1/3, S mais 2. Ok? Né? Ok? É isso, não é? Tá. Mas isso aqui é quem é? O meu? O que eu tenho que fazer? Tem que fazer a transformada inversa. Então, olha só. Esse exercício aqui poderia cair tranquilamente na prova. Tá? Transformada inversa disso. Eu tenho que pegar e expandir isso. Então, eu tenho que fazer 50S sobre S mais 1/3, S mais 2. Isso vai ser o quê? Um A sobre... Quem vai ser o A? (50 vezes menos 1/3 sobre menos 1/3 mais 2. Certo? Aqui vai dar menos 50 sobre 3. Certo? E embaixo vai dar menos não. Mais 5 sobre 3. Não é? Lá. Menos 1/3 mais 6/3. 5/3. Certo? Corta os 3. Menos 10. Quem é o B? 50S sobre S mais 1/3. S mais 2. S mais 2, quando S igual a menos 2. 100 sobre quanto? 100 não. Menos 100. Não é isso? Sobre quanto? Menos 2 mais 1/3. Certo? Então, vai dar... Está errado. Oi? Oi? Oi, desculpe. O A já usei. Não, mas aí você corta em cima. Ó. Cortou e cortou. Tá? É assim mesmo. Tá?
Agora eu vou usar o 2. O que eu errei aqui? Tá certinho, menos 10. Alguma coisa eu errei aqui. Ah, já vi. Já vi. Tá nada errado não, galera. Eu que falei merda aqui, tá? Não tem nada errado não, tá certinho. O professor tá certo. É que eu tô achando aqui que tem erro e não tem erro, tá? Isso aqui é o quê? Menos 100, certo? Sobre quanto? Menos 6 terços mais 1 terço, não é isso? Tá. Tem menos 100 sobre quanto? Menos 5 terços, não é isso? Legal. Passa lá para cima, vai dar quanto? Menos 300 dividido por, que é 60. Desculpa aí, eu que viajei na maionese, tá? Então o que acontece? Opa! O que acontece? O V0 de S, já vou colocar a resposta. V0 de S é igual a quanto? 60 sobre S mais 2, menos 10 sobre S mais 1 terço. Não é isso? Só fazer a transformada inversa. V0 de T, 60 e elevado a menos 2T, U de T, menos 10 e elevado a menos T sobre 3, U de T. Certo? Ok? Tava certo. Eu que tava, achei que ia ter um terço aqui, não tem terço nenhum. Ok? Ok? Resolveu. Tá? Deixa eu pegar um outro. Mais complexo. Como assim mais complexo? Vamos pegar um outro que tenha resistor e capacitor e que tenha que encontrar o I0 e o V0. Tá? Que provavelmente pode ser até que caia na prova, mas vai ser alguma coisa simples, porque eu não posso colocar um desses em que vocês têm que trabalhar muito, porque a prova tem pouco tempo, entendeu? Então, se for, vai ser provavelmente um que não seja... Se tem muito trabalho, você fez alguma coisa errada. Né? Beleza, esse aqui, ó. Esse aqui tá legal. Eu queria... Não, beleza, esse aqui tá legal. Beleza, esse aqui, para ficar melhor ainda... Fazer mais um. Tomara que esse 1623 seja fácil. Deixa eu ver se é. Vou colar. Olhar o Solutions. Capítulo atual. Até que não estou muito longe, beleza.
não é fácil. Também não é. Beleza. Vamos pegar um que é mais complicado, tá? Quando você olha ele aqui, etc e tal. Porém, na hora de resolver não vai ficar tão complicado assim, tá? Então, se eu pegar isso aqui, ó. Não vai ficar tão complicado mesmo, não. Ok, vamos lá. É melhor olhar o solution, né? Olha o que ele pede aqui, ó. Calcular o V de T para T maior do que zero, certo? Então, o que vai acontecer, ó? O que acontecia quando o T era menor do que zero? A chave estava fechada durante muito tempo. Notem, abriu a chave em T igual a zero, estão vendo? Então estava fechado. E durante muito tempo. Certo? Se estava fechado durante muito tempo, o indutor é o quê? É um curto-circuito. O capacitor é um circuito aberto. Certo? Aí o que vai acontecer? O que você tem que descobrir? Né? Você teria que descobrir aqui, tem que descobrir aqui, por exemplo, qual é a corrente no indutor em zero, né? Que é em zero e antes de zero, digamos assim, não é? O que vai acontecer? O circuito não é aberto? Não tem um indutor junto com um capacitor? Então quanto vai ser o IL de zero? Zero, não passa corrente. Certo? Não passa corrente. Porém, cuidado aqui, tá? Não passa corrente. Mas olha só. Você tem que descobrir também quem é o VC de zero, lembra? IL de zero, todo mundo concorda que é zero? Não passa corrente. Mas o VC de zero, olha só, não passa corrente. Porém, se não passa corrente, o potencial desse ponto aqui vai ser o mesmo potencial desse ponto aqui. Como assim? Como assim, Abel? Não passa corrente, eu sei que não passa corrente. Mas o potencial desse ponto aqui, justamente, se passasse corrente, quanto é que seria o potencial aqui? Não seria 6 vezes a corrente? Se passasse a corrente, não seria isso? Daqui para cá, não é? E daqui para cá, quanto é que seria? Né? Como aqui para corrente contínua é um resistor, aqui seria zero, né? Aqui seria, de qualquer maneira, ó, se aqui, vamos supor que aqui não tivesse nada. Não tivesse esse cara aqui. Mesmo que passasse corrente, vamos supor que passasse corrente, né? O indutor não é um curto? Não é? Não é zero a resistência dele? Zero vezes a corrente é zero. Concordam comigo? Então, a diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto é zero. Tá ok? Entre esse ponto e esse ponto. Né? Mas tem um cara aqui, de 6 ohms. Não passa corrente. Se passasse, seria 6 vezes I. Concordam comigo? Seria 6 vezes I. Concordam comigo? Tá? Beleza. Mas, de qualquer maneira, não é. Então, daqui para cá não tem nenhuma queda, nem elevação de potencial. Daqui para cá não tem. Então, a diferença de potencial entre esse ponto aqui e esse ponto aqui é nada. Ou seja, o potencial aqui é exatamente a mesma coisa que o potencial aqui. Por que eu quero saber disso? Porque eu quero, na verdade, o potencial entre A e... É como se isso aqui fosse A e isso aqui fosse A. E aqui continua sendo quem? O B. Então, para descobrir a potencial em cima do capacitor, basta descobrir o potencial em cima de quem? Da resistência de 60 ohms.
Como é que eu descubro esse potencial em cima de 60? Eu desenho o circuito. Ó. Aqui é 24. Aqui é quanto? 12. Aqui é quanto? 60. Aqui é quanto? 15. Tá vendo que eu estou tirando esse ramo aqui, né? Estou tirando esse ramo porque ele não interessa para mim por enquanto, né? Aqui é quanto? 25. Aqui vai ser o B. Aqui vai ser o A. Eu tenho que descobrir quem? O VAB. Certo? Eu tenho que descobrir o VAB. Galera, isso aqui poderia cair na prova. Seria difícil, porque vocês teriam que descobrir o VAB de uma maneira mais difícil. Mas poderia cair. Porque vocês vão ver que quando a gente fizer as contas não vai dar uma transformada de Laplace muito cabulosa. Certo? Então olha aqui, ó. Como é que eu descubro esse VAB aqui, pessoal, nesse circuito? Quanto é que é isso aqui? Quanto é isso, pessoal? Certo? Quanto é isso? Certo? Quanto é que é VAB? 24 sobre 24 mais 12, que multiplica 24. Certo ou errado? Ok? Não é isso? 24 sobre 24 mais 12, que multiplica 24. Tá? Vai dar quanto? 24 vezes 24 sobre 36. Não é? Isso vai dar quanto? Vai dar 2 vezes 12 vezes 24 sobre 3 vezes 12. 16 volts. Certo? Ou seja, o V6 zero é 16 volts. Tá, por que eu tenho que saber isso? Porque agora eu tenho que transformar esse circuito. Eu vou tirar essa fonte. Tirei a fonte, não tirei? Porque eu abri a chave, não abri a chave? Tirei a fonte. Quem é que sobra? Sobra essa parte aqui, ó. Essa parte aqui vai ficar assim, ó. Presta atenção. 15. 25. 6. 3S. Não é 3S? Não é? Aí, ó, tem um cara que vai ser 1 sobre, vai ser 27 sobre S. Mas tem mais um cara aqui. Porque não tem um V0 sobre S? Caralho, você está me matando. Não, galera, vai ter a fórmula lá, mas não tem um V0 sobre S quando você substitui o capacitor? Se o V0... Também tinha um LI0 também quando você substitui o indutor, não tem? Mas não tinha I0, então a gente ficou só o S, só botou o 3S no indutor. Mas não tinha, então beleza. Mas no capacitor vai ser quanto aqui? 16 sobre S. E aqui é 60. Tá estranho, então eu vou colocar isso de uma maneira mais bonita aqui, num circuito mais bonitinho. $60. Eu vou até fazer assim, que aí vocês vão identificar quem é quem. 6, 3S, 27 sobre S, 16 sobre S, quinze e 25. Certo? Isso aqui quem é? Isso aqui quem é? Ok? Tá. E agora? Agora vai ficar assim, ó.
60, 6, 3S. O professor sem saco já desenha um trapézio em vez de um retângulo, né? 27 sobre S, 16 sobre S. E aqui fica quanto? 40. Certo? Não é? O que ele pede? Ele pede aqui, ó. Facinho, ó. Ele pede isso aqui, ó. Opa, desculpe, não é isso aqui. É isso aqui. Por que eu falei não é isso aqui? Porque é a tensão em cima do capacitor. Então, entre esse ponto aqui e esse cara aqui. Certo? Cuidado, se você colocar só o 16 sobre S ali, a tensão seria um 16 U de T. Seria uma constante. E não é. Tá? Então, preste atenção aqui, ó. Fica bem fácil esse problema. Por quê? Fica assim, ó. Fica uma coisa assim, ó. Fica uma malha só, né? Eu vou fazer esse 60 e esse 40 estão em paralelo, galera. Então vai ficar aqui, ó, o quê? Vai ficar um cara que vale... A gente já fez, né? Dá 24, não é? Aí ele vai estar em série com outro cara aqui, que é um 6, não é isso? Vai dar um 30, né? E aí depois aparece quem? Um 3 sobre S, aparece quem? Um 27, um 3S, um 27 sobre S, aparece quem? Sobre S. E o que você quer é o quê? O que você quer é essa tensão aqui, ó. Entre esse ponto e esse ponto. Certo? Quanto é que isso vai valer? Cara, isso vai valer o seguinte, você pode até fazer assim, ó. Você pode fazer isso como sendo V de S é igual a V1 de S mais V2 de S. Certo? Você pode escrever assim. Quanto é que é V1 de S? Certo? Quanto é que é V2 de S? Não sei. Coloca uma corrente assim, ó. Você pode fazer o contrário, você vai descobrir que ela vai ser o contrário. É porque a fonte, né, normalmente bota uma corrente de menos para mais, né? Certo? Então já coloquei de menos para mais. Só que quando você fizer isso, né, o V2 de S vai ser quanto? Vai ser menos, não mais, né? Menos o quê? 27 sobre S vezes a corrente. Não é? Menos o 27 sobre S vezes a corrente. Concordam que é isso? É. Não é? É como se fosse daqui para cá é positivo, mas ela não é daqui para cá, ela é, né, do menos para mais. Vocês entenderam que é menos? Tá, não entendi. Então tá bom. Então coloca... Na verdade, olha só. Esse cara aqui, ó. Tá. Deixa eu colocar só para vocês entenderem aqui de uma maneira fácil de ver, ó. Se você coloca uma corrente assim, aí vocês vão entender, né? Se eu coloco uma corrente assim, o que eu tenho aqui? Eu tenho que V de S é igual a V1 de S mais V2 de S. Onde V2 de S vai ser 27 sobre S vezes I de S. Todo mundo concorda comigo aqui? Claro que é, certo? V1 de S é quanto? 16 sobre S. Isso aqui é 27 sobre S vezes I de S. Então tem que descobrir quem é quem. O I de S. Pode ser assim? Então beleza. Como é que a gente descobre o I de S?
Se o IDS está nessa direção, vocês concordam que eu tenho que colocar os mais e menos assim? Eu até já coloquei, ó. Não tem que fazer isso? Não tem que fazer isso? Então eu vou escrever, ó. Somatório das tensões igual a zero. O que vai dar? 24 IDS mais 6 IDS, certo? Que é 30 IDS. Ok? Mais 3S IDS. Não é isso? Mais 27 sobre S IDS. Mais 16 sobre S é igual a quanto? Zero. Não é isso? Tá. IDS, que multiplica quem? 30 mais 3S mais 27 sobre S é igual a menos 16 sobre S. Passei para o outro lado. O que a gente tem que fazer aqui? Coloca S, aqui é o quadrado, aqui é S. Corta, 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 corta. Certo? Vai dar quanto? I de S igual a quanto? Menos 16 sobre quanto? 3S ao quadrado mais 30S mais 27. Ok? Vai dar quanto isso aqui? Vai dar menos 16 sobre 3 sobre S ao quadrado mais 10S mais 9. Certo? Tá. Ou seja, isso aqui é menos 16 terços, que multiplica 1 sobre S ao quadrado mais 10S mais 9. Tá. Quem são as raízes disso aqui? S12 é igual a menos 10, mais ou menos raiz de 100 menos 36 sobre 2. Não é isso? Menos 10, mais ou menos raiz de 64 sobre 2. Menos 10 mais 8 sobre 2, menos 10 menos 8 sobre 2. Raízes são o quê? 1 e 9. Então, o I de S vai ser menos 16 terços, que multiplica quem? S mais 1, S mais 9. Certo? Tá. Acabou? Não. Eu não quero I de S. Menos 1. Não, não, é menos 1, exatamente, menos 1. Então, não, é menos 1? Menos 1 e menos 9. Desculpa, é menos 1 e menos 9. Então, é mais 1 e mais 9, tá certo. Tá certo. Pô, galera, tá complicando a minha vida. Raízes menos 1 é S menos raiz, S menos raiz. S menos menos 1 e S menos 9. Então, dá S mais 1 e S mais 9, ok? Tá? S mais 1, S mais 9. Agora, quem é o V de S? É 16 sobre S, mais 27 sobre S, que multiplica quem? Menos 16 sobre 3, que multiplica quem? 1 sobre S mais 1, S mais 9. Todo mundo está enxergando isso que eu acabei de fazer aqui? Legal? Quem é o V de S? Vai ser 16 sobre S. Deixa isso quieto aqui. É fácil fazer. Qual é a inversa de 16 sobre S? 16. Certo? Quando você multiplicar aqui, ó, isso aqui vai dar menos. Certo? 16 vezes 9. Não é isso? Não é 16 vezes 9? Que multiplica quem? É isso aqui.
1, S mais 1, S mais 9. Certo? Ok? Quanto é 16 vezes 9? 90 mais 144, né? 954. Ok? Não é? Não. 100 e... isso mesmo. 9 vezes 654. Ok? Por que eu botei isso? Porque agora tem que transformar isso aqui em quem? Certo? Quem é A? 144 sobre S, S mais 1, S mais 9, que multiplica S, quando S igual a 0. 144 dividido por 9, que vai dar 16. Certo? Quem é B? 144 dividido por S, S mais 1, S mais 9, S mais 1, quando S igual a menos 1. 144 menos 1, que multiplica 8. 72, 36. É isso? Caralho, não é não. É 18, né? Não. 72, 36, 18. É? 18, não é? Menos, né? Quem é C? 144, que multiplica menos 9, que multiplica 8, que dá menos 1. É isso? Não. É menos 8. Dá mais 1. É isso? Menos 9 mais 1, é porque 9 vezes 8, 72. Não, dá 2. Desculpa. Dá 2. É isso? Tá. Então agora eu tenho o quê, ó? Que V de S é igual a 16 sobre S menos. Não é isso? Menos. Não é? É isso aqui, não é? Ou seja, isso aqui vai dar... Fazendo a inversa disso aqui, tá? Isso aqui vai dar... Acertei? Só ver lá na resposta. Ah, acertei, rapaz! Olha aí! Acertei, tá vendo? Ok? Viu? Esse aqui cairia tranquilão, tá? Porque as contas são fáceis. Aí você fala, você perdeu, não perdeu nem 15 minutos fazendo. Falando sério, e estou explicando, né? Na verdade, na prova dá para fazer mais rápido, com certeza. Falando sério. Ok? Por que um desse aqui cairia na prova? Porque ele é uma conta fácil. Tá? Por que os outros não cairiam? Porque não é uma prova de Laplace. Numa prova de Laplace poderia até cair um outro mais complicado. Não esse. Legal?
Beleza, galera? Então tá bom por hoje. Oi? Vai, claro, vai ter tabela de tudo. Galera, tem algum